Bom, como já são aqui 18h10, vou começar a bater esse papo com vocês, desde já agradecendo aí a presença de todos. Estive em janeiro nos Estados Unidos, na NRF, com várias visitas técnicas, e agora acabei de voltar, voltei ontem da China, depois de um programa de imersão lá no varejo chinês, visitando partes de tecnologia, serviços, mas sobretudo também varejistas ali da região, Pequim, Xangai, nós fomos também no Alibaba, ali em Hangzhou. E eu queria trazer um pouquinho dessa experiência com ênfase na marca própria. A Neide pediu, e para mim, a Neide pediu, tá feito, né? Desafio dado, desafio cumprido. E espero que vocês gostem e fiquem à vontade também para interceder, interferir, colocar, tirar dúvidas, colocar seus pensamentos também. Quando a Neide me convidou para fazer esse bate-papo falando sobre marcas próprias, o que eu vejo na prática e vi, tanto lá nos Estados Unidos, que a gente vai todo ano, mas agora na China também, é muito forte o tema da marca própria como estratégia inserida no contexto, no DNA das empresas, né? Transformando realmente a marca própria como um ativo de valor. E é um pouco disso que eu vou estar contando aqui para vocês. Espero que gostem. É só me apresentar, quem não me conhece, eu tenho uma consultoria há 15 anos especializada na experiência do cliente, do shopper, conectando aí os dados do cliente através do CRM, da gestão do cliente, mas com as práticas do gerenciamento por categoria. Então a gente olha para cada etapa da jornada do cliente para desenhar layout, definir sortimento, precificação, publicidade, promoção e comunicação no ponto de venda. Eu brinco, eu falo que todos os P's conectados, buscando melhorar a experiência do cliente, seja no online, seja no físico, com resultados para os nossos clientes, que são a grande parte varejistas, mas também indústrias que queiram desenvolver o gerenciamento por categoria para varejos. Eu vim do varejo, minha família é de varejista, o marido é varejista até hoje, mas eu enveredei para o mundo de dados, né? Fui montar a área de economia e pesquisa da Abras, depois desenvolvi a área de atendimento ao varejo e com shopper e produtos do GC na Kantar Penny, eu fui diretora Brasil, Latam, por 10 anos, e há 15 fundei a Connect Shopper com essa missão aí de melhorar a experiência do cliente e a dos nossos clientes também. Sou a única brasileira que participa do grupo diretor do ECR Catman Network, onde a gente discute as melhores práticas do gerenciamento por categoria, e sou advisor da Intent AI, a empresa nova do Dr. Brian Harris, que foi quem criou o gerenciamento por categoria. Então, ao longo da minha apresentação, vocês também vão ver um viés de execução, porque eu brinco, eu falo assim, olha, para você fortalecer cada vez mais a marca própria, não basta ter o desenho da marca, mas você precisa conectar isso com a escolha, a curadoria correta do sortimento, mas sobretudo de como essa marca vai estar executada no ponto de venda, olhando de novo para todos os P's. Tem alguns livros publicados na área sobre esse tema. Bom, falando especificamente da nossa missão aqui, né, do que o varejo chinês e o varejo norte-americano nos ensina de marcas próprias, o que é importante a gente destacar? Nos últimos anos, a marca própria, mesmo aqui no Brasil, veio se destacando, deixando de ser uma alternativa de preço para ter de verdade valor agregado a ela. Então, ela não é a mais barata, mas ela ainda é acessível aos olhos do cliente por tudo que está composto no seu desenvolvimento. Mas o que mais chama atenção é que passam a ser, de fato, instrumentos de estratégia em vários varejistas, mesmo aqui no Brasil, ferramentas de diferenciação e eu diria até de fidelização. Hoje, no ambiente altamente competitivo como o do varejo, a marca própria, a marca exclusiva, ela consegue, tendo um valor e sendo relevante ao cliente, fazer com que o cliente volte. E cada vez que ele volta, a gente tem estudos aqui que mostram que o ticket médio de quem compra produtos marca própria é superior às vezes até 30% ou mais do que aquele cliente que não compra a marca própria. E o nível de retenção e de conversão também acaba sendo muito maior. E sem dúvida nenhuma, olhando pela ótica do varejo, é um ativo de rentabilidade, né? Em todos os casos, quando a gente vai fazer um processo de gerenciamento por categoria, quando a gente avalia os itens, a marca própria sempre tem lá 10, 15 pontos superior de rentabilidade do que as marcas convencionais, as marcas tradicionais. Mas na prática, qual é o papel estratégico que elas ocupam? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer continuadamente para que a gente não caia em ter uma marca própria e ela não ser valorizada por nós. Eu já vi vários varejos e às vezes a gente chega no varejo aqui do Brasil fazendo gerenciamento por categoria e vê a marca própria no rodapé, mal segmentada, mal exposta, com embalagem não adequada, né, sem posicionamento correto, e isso acaba impactando, inclusive, a imagem do varejista enquanto marca, né? Então é importante a gente avaliar com muita cautela, e eu deixo já como reflexão qual é o papel estratégico que a gente dá para a nossa marca própria, né?
Na China e nos Estados Unidos, o que a gente percebe de maneira estruturada é que cada marca ela é pensada de uma forma bem embalagem, né? Aqui é umas fotinhos aqui de algumas delas, né? Aqui do mercado chinês e é impressionante o quanto eles cuidam de cada detalhe pensando nessa arquitetura efetiva de valor e dedicando muitas vezes espaços exclusivos para as marcas próprias. Esse aqui é num varejo lá da China, né? O Hema, que é um grupo do Alibaba, é uma loja que não é uma loja, eu brinco, eu falo é um ecossistema de negócios porque na própria loja você tem lá as shoppers da loja, atendimentos que faz as compras por você e toda uma dinâmica de separação, de distribuição automatizada. Tem lá os apps, você pode comprar de forma que for, pagar como for, pagar através do WeChat, que é o WhatsApp deles, mas que mais do que o WhatsApp, tudo está lá dentro, né? Pagamento, compra, processo de logística, mas o que é interessante é que ele tinha esse espaço gigante dedicado às marcas próprias e às marcas exclusivas, segmentando aí por solução, por missão, cada vez mais, né? Mas por que é importante nós olharmos para esses dois mercados, Estados Unidos e China, como uma referência para o que a gente pode desenvolver aqui, né? Embora são dois mercados distintos, com lógicas muito distintas, mas eles trazem aprendizados comuns muito fortes, né? Do lado dos Estados Unidos, muita questão da maturidade no desenvolvimento da marca própria, consistência, né, sobre aquilo que promete, na operação, no desenvolvimento, na execução da marca própria, e já muito forte marca como branding mesmo, né? A marca, como valor, fazendo inclusive, você pega, por exemplo, a Petco, né, que é um varejo lá de pet shop, como o ecossistema, um hub de saúde, bem-estar, longevidade, ele tem produtos lá que passaram a ser vendidos em outros varejistas, inclusive seus produtos de alimentação para o pet, uma linha super fina, diferenciada, feita por chefes gourmet, que traz um apelo diferenciado e trata a marca de fato como marca. A China já, a questão da velocidade, tudo está trabalhando numa forma de ecossistema, muita inovação, mas o que eles têm em comum é justamente trazer a marca própria como uma forma de valor e capturar esse valor direto para o shopper, né? Então, como forma de conversão, forma de retenção, isso tudo a gente vê muito forte lá em ambos os mercados, né? Bom, falando especificamente dos Estados Unidos, eu separei aqui em dois blocos, né, para que a gente possa passar por cada um. Então, primeiro os Estados Unidos, depois a China. Nos Estados Unidos, o que me chamou bastante atenção, de fato, é ter a marca própria já num portfólio estratégico de produtos, né? Não é produto como aqui, a gente começa muitas vezes pelo commodity, pelo básico, tem uma série de restrições. Lá não, lá eles tratam a marca própria como uma estratégia de negócios e por isso ela tem toda uma arquitetura e uma estratégia de portfólio também de maneira muito estruturada. Então eles têm lá marcas que vão ter um posicionamento mais básico, marcas que vai ter uma competitividade equivalente à indústria, mas eles trabalham também marcas diferenciadas que têm preços inclusive mais posicionado para o premium price e muitas vezes produtos e marcas que tragam um propósito diferenciado, superando, inclusive, como uma diferenciação, trazendo muito forte ali lifestyle, né? A forma de viver, o jeito de viver e de fazer. O importante que eu tiro como lição para a gente aqui é, seja o posicionamento que eu trabalhar, é muito claro o papel e como que ele vai executar cada um desse posicionamento. E às vezes aqui a gente se perde, eu estou falando aí de boa parte do varejo, quando a gente vai visitar, vai fazer um processo de GC, a gente vê grande oportunidade de trabalhar o posicionamento correto, como essa marca vai ser exposta no ponto de venda, qual é a hierarquia mais adequada, qual o local mais adequado e, sobretudo, principalmente o mix, como a gente pode aprimorar e ampliar e criar uma estrutura muito mais de valor para o shopper, né? Lá a marca não é rótulo, ela realmente virou marca, é uma marca forte, com identidade própria, as embalagens pensadas à risca, né? Embalagem conversando com o shopper como um diferencial competitivo, embalagens estratégicas, né? Com uma narrativa clara, então eles trabalham muito fortemente a embalagem também para divulgar aquilo que ele quer, buscando criar vínculos emocionais com o shopper, sair do mote racional
para um mote mais emocional. E aí o que eles competem não é mais por preço, não é mais por volume, mas ele compete por preferência. E uma vez que ele consegue ter essa relevância, ele acaba fazendo com que o cliente passe a ser um cliente fiel, né? Ele volta continuadamente e compra de maneira consistente a marca própria. Ao mesmo tempo, para trabalhar isso de maneira consistente, isso é trabalhado a partir de dados. Então, dados para eles é um motor de alavancar o resultado das categorias. Tudo nasce do insight, a partir de dados, sobretudo dados do cliente, do shopper. Então, se define, se estuda e se desenvolve, muito do que se desenvolve é partindo de conhecimento e de uso de dados. Então, o sortimento passa a ter uma lógica de categoria, pensando em solução. Então, ele sai de vender produto, passa a entregar solução para necessidades específicas ali dos clientes, né? Tendo como cliente o mote para essas decisões e com isso também garantindo aí uma precificação estratégica de cada produto. Ademais, quando a gente pensa nos Estados Unidos, também tem uma ênfase muito grande em alavancar resultado para o varejo, principalmente no que diz respeito à rentabilidade. Então, a marca própria nos Estados Unidos, ela é considerada, além de um motor de retenção, de fidelização, de diferenciação, um motor de rentabilidade. Dentro desse contexto, é feito um controle muito rígido, né, de custo, uma governança muito forte de dados, com isso também gera uma menor dependência da indústria e, ao mesmo tempo, um maior poder de negociação. O que é interessante é que nos Estados Unidos você vê varejos que 80%, 90% do volume de vendas são em produtos marcas próprias, né? Nós temos vários exemplos, o Trader Joe's principalmente, mas você tem o Egmas, a própria Petco, diferentes varejos com uma força muito grande de marcas próprias, normalmente sempre superior a 25%, 30%, com produtos diferenciados, bem segmentados, pensando muito forte em missão de compra, para criar um mecanismo muito forte ali de retenção, de conversão, mas sobretudo de fidelização. Então não é questão de venda somente, mas sim de resultado e sobretudo resultado consistente, né? Uma vez que você fideliza o cliente, você tem um custo menor de atração, né? Então eles trabalham muito forte a questão da conversão e da retenção do cliente através da marca própria. Quando a gente vai para a China, é uma lógica diferente, mas de qualquer forma, a marca própria dentro de uma estratégia, dentro do DNA das empresas. A marca própria na China, inclusive, ela ganha um destaque especial porque ela é pensada também dentro do próprio ecossistema que a China impôs nos seus varejos, né? Eu brinco, eu falo que eu descobri que na China não é fazer varejo, é sobre ecossistema, onde você tem integração total dos aplicativos, da loja, da logística, da entrega, e a marca própria faz parte desse ecossistema, né? Ela está inserida nas ofertas, nas comunicações, no cotidiano ali, e o que permite um desenvolvimento rápido. A China tem uma propensão muito grande para a inovação de produtos e uma cultura muito forte do testar rápido, errar rápido, corrigir rápido para escalar de maneira estruturada, de maneira contínua, né? Então você vê um dinamismo muito grande nas introduções de marca própria. É surreal, assim, numa loja ali que a gente visitou, com 8 mil itens, mais de 800 itens de marca própria, né? Então você vê, e numa constante ali, dinamismo, numa constante evolução. Um tema que me chamou bastante atenção na China, lá a velocidade é uma vantagem competitiva, né? Então eles trabalham de uma maneira muito estruturada, rapidez, praticidade, velocidade. E todo esse processo de inovação, de lançamento, de introdução de novos itens, acaba saindo em tempo recorde, desde o princípio do insight inicial, pautado por dados também de cliente, até o produto em si, um recorde aí de tudo que a gente vê na prática no desenvolvimento, né? Então tem ciclos muito curtos de inovação, eles testam em pequena escala para que depois possa ajustar em tempo real e com isso errar rápido, corrigir rápido e aí tudo lá em escala, né? É absurdo assim os números que eles entregam de volume, de quantidade de clientes, de frequência de compra, né? E nesse contexto dessa velocidade, eles também acabam aprendendo muito mais rápido e ajustando de maneira muito mais estruturada, né? Outra coisa super relevante do varejo chinês é que cada
produto, ele é pensado numa lógica de experiência, né? E a experiência como diferencial. Então, não é o produto pelo produto, mas é qual a experiência que ele pode agregar para o shopper. Esse exemplo aqui dessa ponta de gôndola é sobre isso, né? Tem um momento lá específico do ano que eles vão ter uma certa comemoração, então ele tem um produto que vai entregar uma solução completa para o shopper naquela ocasião de consumo. E uma coisa muito interessante que a gente aqui no Brasil não pratica muito, é sempre uma crítica minha, parece que aqui a gente tem um certo medo, um certo receio, né, de comunicar. Então a gente falha muito na comunicação, falha muito no uso de mídia, e ao contrário, lá eles usam o ponto de venda, inclusive a loja como mídia. No dia da visita lá a uma das lojas, tinha inclusive uma funcionária sentada num cantinho fazendo um vídeo, live commerce, né, do produto da marca própria, ali mesmo na loja, mostrando o produto, divulgando o produto, gravando ao vivo para poder divulgar o produto. Então, a loja como mídia foi uma coisa que me chamou muita atenção. O produto como experiência, né, ele vai vivenciar as embalagens diferenciadas, a solução completa para aquela ocasião e, obviamente, uma força muito grande do digital como um amplificador de toda essa estratégia, né? Então, você vê realmente lá na vivência a marca própria como uma experiência integrada, como parte da estratégia para reforçar, inclusive, a imagem deles como marca, como ecossistema. Então, esse é um tema aqui de todos que eu achei assim bastante relevante e que a gente aqui no Brasil ainda aplica pouco, né? A gente tem pouca comunicação sobre a marca própria, a gente não setoriza, a gente não diferencia, a gente não destaca, né? Então tem uma grande oportunidade ali dentro desse contexto da experiência. Outra coisa, uma proximidade muito forte com o consumidor. Tem-se experiência, comunicação e feedbacks em tempo real. Né? Então, eles com todo o tempo estão monitorando, como tudo é feito também através de um único aplicativo, o WeChat ou o Alipay, são ferramentas que tem para comunicação, para troca de informações, para aplicativo, para compra, compra digital, compra na loja, para meios de pagamento. Eu baixei aqui o Alipay no meu celular, porque lá eles não aceitam cartão de crédito na grande maioria das lojas. Então você tem que cadastrar prévio ou no chat ou no Alipay. Você só encosta o celular e ele já faz a leitura aí para pagamentos, né? A cultura do ajuste rápido, isso faz com que eles tenham maior eficiência no retorno para os clientes também, uma vez que eles coletam feedbacks em tempo real, e com isso passa por um processo aí também de co-criar junto ao consumidor. Então, no momento que eles estão desenvolvendo o produto, eles estão coletando feedbacks em tempo real e o cliente se sente parte integrante dessa construção, né? Então, ela evolui a marca própria juntamente com os feedbacks e com a opinião do shopper. Então, verdadeiramente lá tem essa cultura do shopper no centro das decisões, né? E isso faz com que o cliente se sente muito mais pertencente, se sente muito mais engajado, se sente muito mais ali contribuindo de verdade para todo aquele processo de desenvolvimento dos produtos, né? O que eles fazem de bem feito e na prática, assim, de fato, conecta com essa questão do ecossistema e desse valor de marca, é de fato olhar para todos os P's e trabalhar todos os P's de maneira conectadas, né? Então, eles sempre partem da proposta de valor deles enquanto varejo. Então, por exemplo, no Rema que a gente foi visitar, que tem um espaço exclusivo para a marca própria, fora partes em cada solução também a marca própria distribuída, eles têm como valor ali uma experiência diferenciada para o cliente, muito focada no fresco, em produtos perecíveis. Então, ele também trabalha isso de maneira estruturada no desenvolvimento da marca própria. Essa inteligência, essa proposta de valor efetivamente conectada com o público-alvo, com o shopper-alvo, então ele tem estudos contínuos de clientes, ele acompanha através do aplicativo toda a jornada do cliente, a cesta de compra, o que deixou de comprar, como se comporta, quem é o shopper, une essas duas inteligências para aí sim definir como vai ser a ambientação, o PDV, o layout, definir qual é o produto adequado, como esse produto vai ser posicionado, vai ser desenvolvido, quais as características desse produto, também para posicionar melhor preços, promoções e ofertas, usando de maneira estruturada essa inteligência para desenhar toda a publicidade que ele vai fazer dentro da loja e fora da loja também. Obviamente,
a prateleira, no sentido da exposição, no sentido da disponibilidade do produto, né? Os níveis de ruptura lá são muito baixos, porque tem uma gestão contínua ali, uma auditoria estruturada, e obviamente que um engajamento muito forte das pessoas, né? Lá os processos também de contratação, de retenção são diferentes, mas eles aplicam muito forte no desenvolvimento, na execução, no engajamento dos colaboradores, na retenção dos colaboradores, para que possa efetivamente garantir essa execução disciplinada, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do varejo chinês, né? Uma execução disciplinada, não basta só fazer e desenvolver, mas sem dúvida nenhuma fazendo de forma estruturada. E aí, só para a gente consolidar, e aí vou abrir aqui para um papo, para perguntas também e tudo mais, eu brinco, falo que são dois modelos distintos, mas os aprendizados complementares, né? E que se a gente conseguir tirar, extrair daqui o que cada um tem de melhor, sem dúvida nenhuma, a gente vai sair aí dos patamares de 5, 7% para 30, 40, como já tem experiências aqui no Brasil da marca própria já representar aí 20, 25%. Nos Estados Unidos, então, resumindo, o que eu vejo de mais relevante é a consistência, né, do portfólio, uma vez que eles têm uma arquitetura de portfólio muito estruturada, a marca própria como marca, de fato, porque ele sabe que valorizando a marca dele, a marca própria, tendo um resultado relevante, isso vai ter um valor de marca que vai gerar maior conversão, mas sobretudo maior retenção, uma estrutura muito organizada de portfólio, com uma curadoria muito rígida, né, do produto, dos componentes, etc. E, obviamente, um portfólio muito claro de como ele vai trabalhar a marca própria, com posicionamento claro, com papel claro de cada um, para que possa maximizar aí os resultados. Do lado da China, a gente vê a velocidade que ela desenvolve e introduz, a força muito grande da experiência e dessa convivência, esse feedback contínuo do cliente para aprimorar os produtos, com uma agilidade nunca vista. Eu realmente saí de lá chocada, e a marca própria dentro desse ecossistema integrado. Então, ela faz parte dessa natureza, né? Ela está inserida nesse contexto, nesse DNA, onde a maior competição ali é pela preferência do cliente, porque uma vez eles acreditam de fato, e eles mostram números sobre isso, que quando o cliente tem a preferência, ele tem a preferência do cliente na loja, na marca própria, isso gera mais conversão, mais retenção, mais ticket médio e mais resultado. Então, de fato, é uma experiência aí muito forte, que traz para a gente aí um aprendizado grande dentro desse contexto. E olhando para o Brasil, né, com todas essas experiências, o que na prática a gente vê em boa parte aí do varejo e que tem grande oportunidade de melhoria? Ainda de uma forma muito tática, a gente trata a marca própria, né? Eu mesmo ouço de vários clientes meus, a marca própria é uma forma de ter um produto mais barato para o cliente, mas não a marca própria de uma maneira estratégica, com diferenciação, com clareza no papel, com uma execução disciplinada, né? Então, a gente vê uma grande oportunidade aí para alavancar a marca própria através dessa estratégia, repensar a marca própria como uma marca, e que isso vai impactar de maneira positiva o seu negócio, né? Então, a marca própria como marca, trazendo um diferencial de fato para o varejo, para gerar mais conversão, para gerar mais retenção, e com isso gerar aí um relacionamento mais diferenciado, duradouro com o cliente. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai precisar mudar a clareza de papel, a disciplina na execução, uma comunicação mais direcionada, para que a gente possa atingir aí esses objetivos, tá? O que eu traria aqui para a gente poder bater um papo, discutir, como 5 aprendizados chaves ali que eu vivenciei tanto na viagem lá de quase um mês nos Estados Unidos e agora de 20 dias para a China, né? A marca própria como estratégia, não dá para ela ser vista ou ser tida como alternativa, e a gente tem visto no varejo brasileiro um pouco disso, né? Mas a gente precisa reforçar a marca própria como estratégia, ela está inserida na estrutura, inclusive de compras, né? O comprador tem que entender que a marca própria é um diferencial competitivo e que ela vai ganhar visibilidade, destaque no ponto de venda, mas para isso precisa de uma arquitetura clara de portfólio, né? Bem estruturado, sem dúvida nenhuma, trazer
o conhecimento do shopper para guiar as decisões, né, na hora de desenvolver o produto, na hora de expor o produto, quem é o shopper, como ele se comporta, como ele compra, como ele decide o como comprar, como ele hierarquiza a estratégia de decisão dele, porque quanto mais a gente estiver conectado com esses dados, com essa hierarquia de decisão do shopper, mais fácil a gente decidir portfólio, mais fácil a gente expor o produto na gôndola, orientado pela forma que o shopper compra a categoria. Ficar atento para essa questão da velocidade. Hoje a gente está vivendo uma jornada no varejo brasileiro, sobretudo, muito complexa, né? De alta competitividade, desaceleração na vendas de muitas categorias, uma mudança drástica no comportamento e hábito do shopper, promovido aí por N circunstâncias, bets deixando eles com menor poder de compra, o endividamento crescendo, mas sobretudo também as canetas, Ozempic, Mounjaro, etc. E agora o Ozempic perdeu patentes, então deve impactar ainda mais no consumo dos básicos, né? Então a gente vê toda a parte de commodity, bebidas caindo de maneira substancial. E como a gente vai responder isso? Se a gente não tiver essa velocidade, com essa curadoria de sortimento, conhecendo o shopper, para que a gente possa redimensionar nosso sortimento, se eu manter lá, continuar com 10 marcas de arroz, 8 de feijão, 6 de ketchup, eu vou começar a ter resultados muito negativos que talvez vai me trazer uma insuficiência aí para continuar no jogo, né? Então, preciso olhar com cautela para essa questão da velocidade, mas essa velocidade responsável, né? Que é o que eles têm, não é uma velocidade de fazer de qualquer jeito, mas de fazer com precisão. E, sem dúvida nenhuma, esse trabalho ali de execução disciplinada, né? Realmente como a categoria vai estar executada na loja vai fazer toda a diferença aí para engajamento, para conversão e também para retenção. O que eu vejo de erros mais comum no dia a dia quando a gente vai fazer gerenciamento por categoria e tem o varejo, tem o produto de marca própria, né? A gente vê muitas vezes uma falta, um foco excessivo em preço, pouca diferenciação em termos de produto, em termos de embalagem, em termos de comunicação, não se usa a embalagem, inclusive, como um diferencial competitivo. Falta muitas vezes de identidade, fica ali muito no limbo, competindo, né, com vários produtos, quando não executada muito equivocadamente. Em vários varejos a gente chega e às vezes vê a marca própria lá no rodapé, com 2, 3 marcas competindo com ela no mesmo valor. Não faz sentido nenhum você desenvolver uma marca própria e ter marcas 2, 3 competindo com o seu posicionamento. Deixar de ser um sortimento oportunista e pensar de fato naquilo que é relevante para o shopper e desenhar uma arquitetura de sortimento. Como eu comentei, né, uma execução fraca na loja, mal exposta, local errado, ordenação equivocada. Quase nunca a gente encontra sinalização, setorização, uma comunicação fluida, um destaque na marca própria, ela está perdida ali no meio de todas as marcas, né? E como eu comentei, a embalagem ali pouco atrativa. Na prática, esses são os principais erros que a gente vê no dia a dia aí do nosso varejo e que a gente tem oportunidade, sem dúvida nenhuma, para revisitar e readequar. Por quê? Cada um desses equívocos nos traz baixa relevância. E quando nos traz baixa relevância, a gente não cria um vínculo emocional com o cliente e tampouco ajuda nessa questão de acelerar, ampliar a conversão e ampliar a retenção desses clientes, fazendo com que o cliente volta pelo simples fato de só na sua loja ele encontrar aquele determinados produtos. E para não deixar sem nenhum fechamento, quais os caminhos práticos que eu indicaria? Porque é o que eu pratico quando a gente vai trabalhar nos nossos clientes o gerenciamento por categoria. Definir o papel dessa categoria, eu vou atuar numa categoria X. Qual que é o papel dessa categoria? Quantas marcas eu terei? Qual o posicionamento das marcas e onde vai entrar minha marca própria para que eu não tenha um competidor direto dentro desse meu posicionamento? Estruturar o portfólio, então dentro dessa categoria, que portfólio eu vou oferecer, sempre baseando nos dados de shopper, quem é ele, como ele se comporta, quais as necessidades que eu quero atender, sem dúvida nenhuma, pensar de maneira estratégica o local que esse produto vai estar exposto, o como ele vai estar exposto e a quantidade que ele vai estar exposto. Existe um mantra no gerenciamento por categoria, que é o produto tem que estar disponível, ou seja, ele tem que estar na gôndola, né? Aliás, disponibilidade é o fator número 1 de fazer o cliente voltar, né? Então, disponibilidade. Acessibilidade é o produto estar ali com fácil acesso, de uma ordenação adequada e, obviamente, visibilidade, o produto ser visto aos olhos do cliente. Então, esse é o mantra do GC, acessível, visível e disponível.
e trabalhar todo esse desenvolvimento da marca própria para você construir de fato uma marca, né? Não é o produto, mas é transformar isso numa marca forte, que inclusive conecta e valoriza a sua imagem de marca, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado também com aquilo que a gente vai desenvolver, como a gente vai executar, porque isso pode prejudicar a nossa própria marca, né? E aí minha pergunta que eu deixaria aqui para a gente bater um papo, para a gente discutir, né? A nossa marca própria, ela está competindo por preço ou por preferência? Como eu executo essa marca própria? Como eu planejo o desenvolvimento do produto? Qual que é o processo de introdução? Como eu penso as embalagens, né? Tem um processo estruturado, né? Porque na prática, o futuro da marca própria será sobre redefinir o papel do varejo na criação de valor. Quanto mais eu utilizar a marca própria como um diferencial competitivo inserido na minha estratégia para me ajudar a criar real valor para o meu cliente, mais fortalecido eu vou sair dentro desse ambiente altamente competitivo, que hoje, que com um clique, o cliente compra o que ele quer. Pelo produto, o produto pelo produto, a gente vai cada vez mais estreitar ali o diferencial competitivo. Mas se a gente trabalhar na criação de valor, a gente vai ter relevância e vai ganhar a preferência dos nossos clientes. Então, da minha parte, seria um pouco disso. Queria bater um papo agora aqui com vocês. Vou abrir aqui o, o, o vídeo, e aí fico à disposição para perguntas, para discussão, deixando essa frase aqui, que é nela que eu acredito, e eu acredito que a gente tem que atuar na marca própria dentro desse contexto, né? Nós somos o que repetidamente fazemos, então a gente trabalhar a marca própria como excelência, em termos de consistência, coerência, e não um ato simplesmente, mas tornar isso um hábito real, né? Então, queria aqui agora ouvir um pouquinho vocês, se fez sentido, se tem alguma questão, se tem alguma discussão que vocês queiram ter, só abrir o microfone, vou adorar responder aqui para vocês. Estamos aqui com a Adriene, Alan, Andréia, Cris, Elizabeth, o Alan, Ivana, Marco, o Quinta está aí. Tem alguma coisa aqui para acrescentar, Quinta? Você que também vive a marca própria aí em todos os momentos, acabou de chegar também da Europa, da Itália, que tem aí um grande aprendizado para a gente também, né? Dentro desse contexto. Tem alguém? Oi, Cris. Boa tarde, boa noite. Tem alguém aí que queira falar alguma coisinha, complementar até com as experiências lá da Europa, Cris? O que que você acha? Faz sentido isso que eu falei da marca própria como um diferencial competitivo, como uma estratégia de negócio, como marca, né? Não como produto? Faz super sentido, viu, Fátima? Parabéns aí, foi ótimo essa sua visão de colocar os estágios e as oportunidades que a gente tem no nosso Brasil, né? Então, eu acho que em termos de tanta. E a gente já vê alguns casos aqui no Brasil, quando a gente discute de exemplos, que quando faz aquele trabalho bem feito, né? De colocar aquele trabalho conjunto, varejo e indústria, com foco no consumidor, com aquela Sim, categoria com papel claro, a gente vê aquela performance que tem, né? Destaque quando a gente compara naquela determinada categoria, né? Marca própria versus marca do fabricante. Agora, a gente ainda tem poucos casos, né, Fátima? Então, quando a gente vê assim, as oportunidades que tem, se sim. fizer bem feito, né? Sim, você sabe, Cris, esses dias atrás eu comecei um processo de GC no varejo, relevante até, e a gente foi trabalhar a categoria de atomatados e também a categoria ali de salgadinhos e etc. E era triste de ver um produto até bonito, uma embalagem até bacana, mas toda exposta no rodapé. Eu falei, poxa, a sua marca você vai deixar no rodapé? Então você vê quanta oportunidade a Já tem gente que te tem. mudar daí também. Oi, oi, tem alguém falando aí. Quanta oportunidade a gente tem É. nesse desenvolvimento, né? De pensar de maneira estratégica também a execução da nossa marca própria, né? Muito bem. Eu depois vou compartilhar. Obrigada aí, Cris, pela participação. A gente depois vai compartilhar esse material também. Agradeço aí a todos. Não sei se tem mais Era alguém isso que eu que quero queira. falar, né? Oi? Ótimo. Quero falar, né? Ah, e você tá aí? Eu só, Eu eu não só, vi você eu aí. só, eu só, ó, eu só vou falar, não vou aparecer, porque por enquanto, olha só, eu estou no Ah, escuro, vocês não vão me ver. não, beleza. Mas eu não posso deixar de te agradecer, Fátima, por toda por essa montanha de informações, né, que você passou. Mas eu tenho uma pergunta para te falar. Nos dois mercados, você não vê fornecedor cuidando de gôndola, você não vê fornecedor cuidando Não, de prateleira, você não vê exato. fornecedor. Na China, ainda mais forte, né? Na China, é impressionante como você não vê ruptura, como Não. eles têm uma disciplina de abastecimento É. chinesa, né? Eu Eu, costumo dizer eu que eles têm até.
Disciplina chinesa de abastecimento de gôndola. Eu até brinquei, eu falei que o varejo do futuro é uma execução disciplinada em todos os P, porque eu sempre estou falando do P, né? Falava do basiquinho, bem feito para produto, preço, promoção e prateleira. O caso deles é de uma disciplina, de um rigor, Neide. É assim, é vergonhoso, vou ser sincera, falar que eu sou brasileira no aspecto da nossa execução, né? A gente se perde. Faz a ideia 10 anos atrás, a vergonha que então, eu tinha, né? Quando eu fui lá. Você sabe que nós somos das primeiras delegações, né? a visitar a China, Então, eu sei. Delegações a visitar a China. E eu falava para o Cazu, né? Eu falava, Cazu, um dia nós vamos ter a disciplina desses caras, né? Porque é uma coisa impressionante. A seriedade com que eles tratam a gôndola, a seriedade com que eles seguem, né? Provavelmente um plantograma do que existe lá. Tudo. E eu vi muitas fotos hoje, muitas empresas vão para lá, e eu fico pensando, caraca, né? Com tanta tecnologia, imagina hoje a brincadeira como é que fica, né? Não, você não tem noção. É uma coisa impressionante. Hoje eles têm uma forma eles têm uma possibilidade de dados, né? De conhecimento, é surreal. De execução, Neide, que é surreal. Então, para você ter noção, uma disciplina que é característica da cultura deles. Fica muito lindo, né, fazer marca própria. Não, e eu tive a sorte do Brian Harris ver que eu ia para lá e me indicou um amigo dele que fez um trabalho de GC com ele lá e que escreveu o livro com ele. E ele veio no meu hotel, me apresentou os bastidores lá e tal, mas me deu o livro. Tu tá em mandarim, eu vou ser obrigada agora a aprender mandarim para conseguir ler. Mas ele me falou, ele falou, Fátima, aqui não existe e se. Hora que você define a estratégia da categoria, hora que você define o papel da categoria, hora que você define o portfólio, e a marca própria aqui, ela está dentro de uma arquitetura de portfólio. Não é assim, pensei num produto e saí lançando, é tudo pautado em estudo de shopper, etc. Hora que você define tudo isso, que você define a execução, ninguém muda, ninguém mexe, ninguém questiona, e é rigor. Então, assim, eu saí de lá falando, eu queria morar aqui na China, juro para você, com todos os desafios, olha, mas é impressionante a questão da execução disciplinada. E lá, o varejo, não é loja, não é o físico e o digital, é um aplicativo, é um ecossistema de negócio que está tudo conectado. Neide, é impressionante, você fica louca. Né? Eu estava lá numa das lojas, dentro da loja tem um sistema, depois eu vou mandar o vídeo até para vocês, é um sistema de compra pelo aplicativo. A operadora da loja, tem lá as operadoras, com cores diferentes de sacola para perecível, para material de limpeza, ela sai comprando, é tudo automatizado, ela compra, ela coloca numa esteira que sobe e pelo teto, essa esteira vai levando o produto para a área ela separa ali na loja, mas a loja funciona também como um hub de coleta de dados, da separação para venda online. Uma das lojas que a gente visitou, 60% do faturamento da própria loja, que a separação é feita na loja. Hoje aqui, o meu marido é varejista, ele faz separação na loja, mas no depósito. Lá na loja, na área de vendas, 60% das vendas era de online, e marca própria representa 70% das vendas. É surreal. Você sabe que é muito louco, né? Porque, na verdade, isso acontece também para cá. Só um minutinho que eu tô perdida aqui. Vai fazer um retorno ali. E Fátima, oi. Essas lojas de ecossistema que você comentou... Cris, desculpa, só complementar aqui. Aqui, né? O que é muito comum nos Estados Unidos também, né? Exatamente. Na verdade, eles copiaram tudo aquilo, né? Então, por isso que eu quis trazer os dois olhares. O que eu acho mais relevante de tudo isso é o brasileiro entender de uma vez por todas. Sim. E olha, precisa ficar claro que não vai dar para continuar achando que vai cobrar o preço da gôndola e fazer o fornecedor repor, o fornecedor cuidar daquilo que é dele. O varejista vai ter que cuidar daquilo que é dele. Ou ele não vai ser mais varejista, porque não vai se precisar dele, né? Porque para cuidar da gôndola, o fornecedor cuida do seu consumidor, do seu cliente, e não precisa mais dele. Né? Custa até mais barato. Então, é isso que é super importante ficar claro aqui no Brasil. Não avança, porque é sempre a mesma coisa, Fátima. O que eu mais ouço agora é assim: o pessoal da marca própria quer aumentar o preço. Como é que eu vou aumentar o preço se a Unilever não está aumentando? Se a Unilever não aumentou o amaciante Comfort, como é que eu vou aumentar o amaciante marca própria? Fácil, chama a Unilever e pede para ela fazer o seu. Faz assim, chama a Unilever e manda ela fazer o seu. Ela não vai fazer. Eu falei, porra, então não compara.
Então não dá para não dá. comparar. A gente tem que pensar, entender a marca própria como nossa marca, e aí é um desafio para o varejo, né? Não é produto, é marca, e como marca, se a gente não fortalecer, a gente compromete, inclusive, a nossa imagem de marca, né? Então o varejo vai ter que olhar, tem alguns aqui no Brasil fazendo, mas é raro, como a Cris bem colocou, né? A gente vai ter que começar a repensar a nossa estratégia de como marca, de fato, para poder sanar todos esses desafios que a gente tem e que implica nessa execução disciplinada que você falou. Mas olha, eu agradeço o espaço. Obrigado, gente. Obrigado fico... mesmo. Obrigado, Fátima. Fábio Quintarelli, tudo Oi, bem? Quinta. Pode Oi, falar, ótimo. tudo bem? Deve. Olha não, nós só, estamos com parabéns tempo aí ainda pela aqui. apresentação. Parabéns pela apresentação, foi maravilhosa essa comparação. E o que eu acho muito importante que você sinalizou bem em relação, principalmente, à sinalização no PDV, a informação para o consumidor final. Isso falta muito aqui no Brasil, as pessoas largam o produto marca própria lá de qualquer maneira e faz com que as pessoas se achem no direito de conhecer. Então, quanto mais você educar, ensinar, orientar, muito melhor. Os Estados Unidos ainda faz isso bem, a gente vê lá na Trader Joe's o trabalho que eles fazem. Na China eu fiquei impressionada, Marco. Eu gosto dos Estados Unidos, mas a China dá de 10. Cada produto, a comunicação. Então, por exemplo, lá o retail media ele é o quê? Sobre a história do produto. Não é propaganda pela propaganda da indústria para captar dinheiro e verba. Não, não. Conta a procedência do produto, a história, como o produto pode ser trabalhado. As plaquinhas ali falando do produto, do benefício. Meu, é assim, absurdamente loucura. É o que você está falando. A gente, nesse aspecto, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade também, porque eu mesmo não vejo quase comunicação para ajudar o cliente, não é uma propaganda, mas é uma comunicação para ajudar o cliente a encontrar, a entender o benefício, a comprar, né? É educativa, tipo educativo. O Leroy Merlin, né? Nós vimos, inclusive, na Europa, eu falei isso um pouquinho na pós-imersão. Cara, você sabe que você vai comprar aquele parafuso para aquele determinado... Com aquela finalidade, né? Com aquela finalidade, exatamente. E coisas que, às vezes, a pessoa leiga não sabe. Então, quanto mais educar e orientar, melhor. Você sabe que uma experiência a gente foi fazer um trabalho num varejo de eletro, né? E o tema era TV. E, porque eu tô com muito problema de perda, porque eu vendo a TV, depois o cliente quer trocar porque ficou ruim na sala dele. Eu falei, e se você fizesse uma plaquinha com a distância ideal entre o sofá e a TV? Aí eles, nossa, como se eu fosse a gênia, né, do mundo. Olha que coisa idiota, uma sinalização simples a gente criou, falando assim, você quer uma TV de 60 polegadas, mas você precisa ter, entre o sofá e a TV, tantos metros, né? Senão você vai ficar com a carona para cima. E quando trocava a TV, sempre dava uma lascada, um desafio. Nunca mais teve problema de troca. Então, é sobre isso, né? A gente fala muito agora no gestão por categoria da pedagogia do consumo, né? Educar o cliente com essas boas práticas, né? Eu estou fazendo esse trabalho aqui com a American Pet no Rio e a gente está começando uma sinalização bastante interessante. Por exemplo, qual a melhor areia para a sua situação, para a areia do seu gato? Olha aglomerante, não aglomerante. Aí isso por sinalizações no PDV, explicando, né, para que o consumidor ele saiba e ele escolha aquilo da melhor maneira possível. Mas parabéns aí. Sensacional. Eu agradeço a presença. Gente, olha, um beijo grande. Eu vou compartilhar com a Bimapro o conteúdo e depois quem quiser é só pedir lá para os meninos, tá bom? Beijão, boa tarde aí para vocês, boa semana. Até mais.